Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, passa a apresentar o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Aconteceu. Sorriso de Esperança. Com Alonso Santos, Terezinha Lumbreiras, Alexandre Santana e João Aparecido. Entrando no ar pela emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, mais uma edição do programa Sorriso de Esperança, iniciando com o módulo Aconteceu. Gabriel Delany, nascimento 23 de março de 1857, em Paris, França, e faleceu em 15 de fevereiro de 1926, também em Paris, na França. Então, estamos lembrando o nascimento de Gabriel Delany. Gabriel Delany nos deixou um grande legado. Então, filho de pais espíritas convictos, portanto, espírita de berço. Em 1883, fundou a revista O Espiritismo. Em 1904, com Charles Richer e outros estudiosos, presenciou os prodigiosos fenômenos de materialização de Villa-Carme, em Argel. A produção literária de Delany não se apoia em especulações imaginárias, mas em fatos por ele mesmo investigados e confirmados. Seus livros: A Alma é Imortal, O Espiritismo perante a Ciência, O Fenômeno Espírita, A Evolução Anímica, As Aparições Materializadas de Vivos e Mortos, Documentos para o Estudo da Reencarnação e a Reencarnação. Então está nosso preito de gratidão a esse espírita de vanguarda e realmente contemporâneo de Allan Kardec, que nos legou clássicos da literatura espírita. Nós estamos lembrando de Gabriel Delany. Vocês provavelmente vão estranhar um pouco que ele desencarnou em fevereiro, já falamos um pouco sobre ele, e estamos retornando agora, lembrando o seu nascimento. Mas é que é necessário reforçarmos a importância desses pioneiros no estudo e na divulgação da doutrina espírita, porque Gabriel Delany teve assim, uma atuação importantíssima na doutrina, seguindo Allan Kardec. Como vimos aqui, ele nasceu no ano em que foi lançado o Livro dos Espíritos. E o pai, a família, a mãe era médium, com aquele convívio, aquele contato direto com Allan Kardec. E ali ele foi, desde criança, se familiarizando com os fenômenos espíritas. E ele trouxe para nós algumas noções muito importantes. No livro Gabriel Delany, Vida e Obra, ele diz assim, Allan Kardec, dizia ele, não veio trazer uma religião, não impôs nenhum culto. Sua moral é a de Jesus, destituída de qualquer falsa interpretação. Mas o que ele doou à humanidade foi uma doutrina capaz de responder a todas as objeções da incredulidade e a todos os grandes problemas da razão. Então, Gabriel Delany se apegou à parte científica da doutrina, porque a parte religiosa ou moral ele entendia da importância,
mas ele pretendia mostrar, no tríplice aspecto da doutrina, o quanto Kardec foi rigoroso e preciso ao classificá-la dessa forma. Diz assim: todos os que lerem os livros do discípulo, após terem estudado os do mestre Kardec, compreenderão que um e outro são os artífices de uma mesma ciência, de uma ciência magnífica entre todas, porque ela renovará um dia a humanidade. Se Allan Kardec fixou os traços essenciais do Espiritismo, seu discípulo compreendeu maravilhosamente bem que lhe devia assegurar a difusão cada vez mais ampla, com auxílio de trabalhos rigorosamente científicos. Gabriel Delany livrou o espiritismo kardecista das fórmulas dogmáticas e rígidas. Ele o apoiou em realidades experimentais rigorosamente científicas. Como Allan Kardec, seguiu uma regra essencial, apresentando as ideias em termos e condições que as tornam facilmente compreensíveis para todo o mundo. As suas obras não têm nenhuma aridez, embora sejam científicas. Não têm frieza, porque ele vai nos envolvendo, vai nos, através do seu raciocínio, nos levando às conclusões daquele estudo e nos mostrando realmente o caráter científico da doutrina. Então, que busquemos conhecer toda a obra de Gabriel Delany, importantíssimo na compreensão da doutrina espírita. Deus quer. Deus não quer o meu progresso, porque os meus caminhos estão interditados. Deus não quer a minha felicidade, já que tudo quanto me diz respeito resulta em sucesso. Deus não quer o meu bem-estar, porque somente sofrimentos me chegam. Deus não quer a minha paz, já que a luta jamais me abandona. Deus não quer o meu amor, pois que apenas a amargura se me faz companheira. Estas e outras exclamações caracterizam a visão incorreta que a criatura tem em relação a Deus, especialmente quando está afetada pela revolta ou pela insatisfação. No entanto, Deus quer o teu progresso, não aquele que se assenta na desonra e no vício. Deus quer a tua felicidade, não porém feita de ilusão e de triunfo mentiroso que logo passam. Deus quer o teu bem-estar, todavia, na estrutura de uma vida íntima saudável, que resulta de uma depuração moral necessária. Deus quer a tua paz legítima, após acalmados os anseios do coração e regularizados os débitos da consciência. Deus quer o teu amor, superadas as sombras dos conflitos e a instabilidade da tua emoção. Triunfo no mundo é gozo que passa. Triunfo com Deus é harmonia que permanece. Deus quer o melhor para ti. E porque ainda não sabes elegê-lo, proporciona-te os meios para consegui-lo em definitivo, sem margem de o perder. Olá, caríssimos ouvintes, sorriso de esperança para todos. Desejamos muita, muita paz. Para as suas saudações iniciais, Dr. Alonso Santos. Prezados ouvintes, as nossas saudações a todos, com votos de paz nos vossos corações. Para as suas saudações iniciais, Terezinha Lombreira. Queridos companheiros, as nossas saudações carinhosas para todos. Para as saudações iniciais, Alexandre Santana. A todos que nos acompanham, nosso boa tarde. O programa
é Sorriso de Esperança, pela emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Rio, em 1400 kHz AM. E para o mundo, pela internet, Rádio Rio de Janeiro, ponto digital, ao vivo pelo YouTube e Facebook. O nosso programa normalmente é interativo, mas essa é uma edição especial. Por um motivo especial, nós apresentando uma gravação. Então hoje não teremos a parte de interatividade com os nossos amados ouvintes. Prossigamos com esta gravação do nosso programa especial do Sorriso de Esperança. Contatando com a nossa doutrina, nós vamos ter logo mais o nosso Dr. Alonso Santos. Então, na nossa sequência, caso você aniversarie hoje ou durante essa semana, prosperidade espiritual lhe desejamos. Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz. Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz. Que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você. Contatando com a nossa doutrina, Dr. Alonso Santos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, prezados ouvintes, vamos prosseguir nas nossas reflexões a respeito desse compêndio terapêutico intitulado O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós sempre convidamos você a participar dessas reflexões juntamente conosco e sempre pedimos a você que pegue aí na sua livraria, na sua biblioteca, na sua escrivania, o seu Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso é editado pela Federação Espírita Brasileira e é traduzido por Guilherme Ribeiro. Se o seu Evangelho tem uma outra edição, uma outra editora e um outro tradutor, não tem nenhum problema, porque o conteúdo é o mesmo. Nós estamos reflexionando, estudando o capítulo de número 6, Cristo Consolador. E no programa de hoje, nós vamos encerrar esse capítulo, o capítulo de número 6, Cristo o Consolador, porque nós já praticamente vimos todos os itens desse capítulo, né? Nós estamos no subtítulo, que é da segunda parte das Instruções dos Espíritos, o subtítulo que é o Advento do Espírito de Verdade, e esse Advento do Espírito de Verdade foram divididos em 4 mensagens do Espírito de Verdade, o Espírito Crístico, não é? E nós já estudamos todas as mensagens anteriores, a de número 5, a de número 6, no programa anterior foi a de número 7, e hoje nós vamos concluir com a mensagem de número 8. É a última mensagem do Espírito da Verdade, né? O Espírito Crístico, falando aos nossos corações. Já se localizou aí, querido ouvinte? Já achou? Já está pronto para seguirmos juntos com essas reflexões? Então vamos lá, item 8, né? Capítulo 6, item 8, ainda sobre o Advento do Espírito de Verdade. É a mensagem do Espírito de Verdade. Ele começa dizendo assim, acompanha aí. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Olha a atenção do Espírito de Verdade, hein, sobre cada um de nós, não é? Às vezes a gente tem a sensação de que estamos a sós na caminhada, mas não estamos não. Entidades benfeitoras olham, velam diuturnamente por cada um de nós. Ele prossegue, o Espírito de Verdade, na sua mensagem, dizendo assim: a abnegação e o devotamento, a abnegação é desprendimento, renúncia. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas 2 palavras, ou seja, abnegação e devotamento, né? Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade e, em vez de declamarem contra suas dores, contra os seus sofrimentos morais,
que neste mundo vos cabem em partilha. Os mentores sabem, né, percebem, né, que em muitos momentos a gente fica revoltado, acha que a cruz está muito pesada, acha que só para cada um de nós é que as coisas são difíceis, e embora a sua luta ou a nossa luta para tentar acertar, para tentar fazer o bem, a gente não é reconhecido, passamos por momentos de inquietações, sofremos calúnias, decepções, às vezes pessoas a quem a gente nutria tanta consideração, e isso nos inviabiliza um pouco a nossa compreensão do socorro da providência divina sobre cada um de nós. É por isso que ele está falando aos nossos corações. Ele prossegue ainda dizendo assim, acompanha aí, querido ouvinte. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então, o Espírito de Verdade está nos convocando aqui para a gente não esquecer dessas duas palavras, devotamento e abnegação. É a senha, né? Para nós conseguirmos vencer a adversidade, vencer os momentos difíceis, os momentos de inquietação, os momentos em que nos sentimos injustiçados, abandonados pela providência divina, esquecidos pelos guias espirituais. Devotamento e abnegação. É o que ele nos fala o tempo todo. E ele vai concluindo essa mensagem de encerramento do capítulo Cristo Consolador, nos dizendo assim: o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. É a mensagem do Espírito de Verdade que encerra o capítulo. Então, a gente percebe aqui o Espírito de Verdade o tempo todo nos convocando para termos essa base forte ao nosso lado, o devotamento e a abnegação. Implícito aqui nessa mensagem está a fala de que nada nos acontece por acaso. A providência divina jamais comete injustiça contra nós, jamais nos impõe uma prova, um ressarcimento do qual nós não sejamos capazes de sermos bem-sucedidos. É como Jesus sempre falava, jamais colocaria fardos pesados em ombros leves. Então ele deixa aqui bem claro que o fardo que nos cabe carregar sobre os ombros durante o carreiro terrestre é perfeitamente compatível com a nossa capacidade de suportá-los. É que nós temos muita dificuldade, né, em momentos assim, complicados, em que parece que tudo está contra os nossos propósitos de sermos pessoas de bem, de fazermos o bem, de sermos caridosos, de sermos compreensivos, parece que tudo rema contra. E você fica com aquele sentimento de que não vale a pena ser bom. Muitas das vezes, a pessoa boa pode ser interpretada como boba, como tola, e isso às vezes nos leva a pessoa a querer mudar de rumo, a desistir de ser uma pessoa boa. É um engano. Você jamais deve desviar dos seus propósitos de luz, de fazer o bem. Aí eu abro aqui até um parênteses para lembrar uma fala do médium Divaldo Pereira Franco sobre esse tipo de raciocínio nosso, né? De sermos confundidos, né? De sermos pessoas boas com pessoas bobas, que o Divaldo muitas vezes passou por esses momentos. Então, na sua fala, ele disse, né? Eu sou uma besta espírita, mas não sou um espírita besta. Ou seja, nós podemos ser confundidos com as pessoas bobas, mas o importante é você ter a sua consciência de que você não é uma pessoa boba, você faz o seu papel. Bobo talvez seja aquele que te vê por essa ótica equivocada, que certamente vai chegar o momento dele e vai lembrar-se de um dia ter tido essa linha de raciocínio com relação ao seu próximo.
Nada na vida é por acaso, nada passa sem que fique registrado pela espiritualidade maior. Porque é como os mentores sempre nos falam, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Por isso esse convite do Espírito da Verdade, você não desviar do seu rumo. A situação está difícil, faz uma prece, faz uma oração, pede forças à espiritualidade maior, porque tem momentos na nossa vida que as coisas ficam assim tão nubladas ao nosso redor que nem uma prece a gente consegue fazer, não é? Nem uma prece a gente consegue assim, ter lucidez para colocar sentimento. Aí eu vou recorrer a Casimiro de Abreu, esse poeta extraordinário do romantismo, através da mediunidade de Chico Xavier. Lembram de Casimiro de Abreu? Quando reencarnado, que ele deixou aquele poema nosso, que relembra muito a nossa infância, Meus 8 anos. Esse poema marca, né, a vida de todos nós, os meus 8 anos. Só um trechinho para você lembrar, quando ele diz assim, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Lembrou agora quem é Casimiro de Abreu? Pois é, Meus 8 anos. Esse poema é muito longo, né? Um poema belíssimo, descreve a infância dele. Então, Casimiro de Abreu, ele nos lembra, aí já desencarnado, né? Para quando você estiver assim, nesses instantes de que nem uma prece você consegue balbuciar devido à situação que você está vivendo, que você, pelo menos em pensamento, você lembre que se há noite escura na terra, abarrotada de dores, de lágrimas e amargores, de triste e rude carpir, que também há dias dourados, de juventude e esplendores, de aromas, risos e flores, de áureos sonhos no porvir. Que pelo menos você vai ficar consolado, vai ficar conformado. Só em você pensar assim, de imediato você vai abrir os canais do seu psiquismo para a espiritualidade maior, e os benfeitores vão ter como se acoplar ali no seu psiquismo e te socorrer e tirar você daquele momento difícil. Então o convite que vem para nós, através desse encerramento dessas mensagens do Espírito de Verdade, é esse: você nunca está a sós. Vamos adiante. Temos o direito de sermos felizes. João. Vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí que nós já retornaremos. Lá Teresa, Instituição Espírita Cristã de Estudo e Caridade. As reuniões públicas se realizam na sede, localizada na Avenida Nacional de Copacabana, 709, quinto andar. O telefone 22360583 para qualquer consulta e qualquer dúvida. E as reuniões se realizam então ali nas manhãs, 8h30 na quarta-feira. À tarde, 16 horas na sexta-feira. E à noite, às 19h30 na quarta-feira. Núcleo Paulo Estevam, localizado na Rua Rodolfo Dantas, 97, Loja Terra, em Copacabana. O telefone 2256-2548. Repetindo, 2256-2548. As reuniões se realizam ali na manhã, às 8h30, às terças-feiras. À tarde, às 14 horas, segunda e quarta-feira. E às 7h30 na segunda-feira. Noite, às 19 horas e às 20h30, segunda-feira. E às 18h20 na sexta-feira. Núcleo Emmanuel, localizado na Estrada Engenho d'Água, 690, no anil Jacarepaguá. O telefone de contato é o 3082-7381. Repetindo, 3082-7381. As reuniões se realizam à noite, às quartas-feiras, às 20 horas. O Lar Teresa mantém a Livraria Espírita Irmão X. Os horários de funcionamento. Na sede, o telefone de contato é o 2256-2548. Nos dias e horário das reuniões públicas. No Núcleo Paulo Estevam, o telefone é o 3208
3208-5264. Repetindo, 3208-5264. E a livraria está aberta de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas, e nos horários das demais reuniões. Também temos o atendimento pelo WhatsApp, o DDD 21 e o número 974442850. Repetindo, DDD 21 e o número é 974442850. Venha conhecer as instalações da nossa nova livraria, localizada no Núcleo Paulo Estevão. Será um prazer recebê-los nas nossas reuniões públicas. Voltamos a apresentar Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Considerações. Queridos ouvintes, nosso homenageado de hoje chama-se Gabriel Delany, nascido a 23 de março de 1857 em Paris, França. Destacamos, na sua biografia, um trecho onde ele dizem, em sua luta para estabelecer a verdade espírita, sabedor dos males gerados pela ignorância, pelo fanatismo e pela paixão desregrada, ele escreve: a luta é inflamada e provavelmente será longa, de vez que os prejuízos religiosos e científicos se mostram obstinados. Insensivelmente, porém, a evidência acaba impondo-se. Temos agora a convicção de que a certeza da imortalidade se tornar uma verdade científica, cujas consequências benfazejas, fazendo-se sentir no mundo inteiro, mudarão os destinos da humanidade. Assim é a doutrina espírita. Comprovada a imortalidade da alma, Gabriel Delany traz a luz para toda a humanidade o que antes era tido como mistério. E com esse esclarecimento, junto com a ciência, com as pesquisas feitas, junto com os esclarecimentos de todos, assim como ele, estudiosos e pesquisadores, desvenda para nós muitas questões que outrora tínhamos como estranhas, mistério, não mais mistério. E também traz uma grande responsabilidade, porque se antes nós vivíamos na ignorância acerca do que o mestre já havia trazido com seus ensinamentos, e promete e cumpre quando nos oferta a doutrina espírita, hoje aumenta a nossa responsabilidade em não mais podermos dizer eu não sabia. Prosseguindo então nessa homenagem ao grande cientista Gabriel Delany, ele dedicou exatamente a oportunidade de trazer esta angulação. Terezinha, prossiga no comentário. Olha, Delany, como nós estamos falando, né, desde o início, fez questão de mostrar, de comprovar o lado científico da doutrina. Tanto é que Delany fez ver, através de suas obras, que a física moderna, o magnetismo, o hipnotismo, a sugestão verbal, mental, a clarividência, a telepatia e o espiritismo, todos esses conhecimentos novos são convergentes para as fronteiras espirituais. Tornou evidente que as provas das comunicações dos espíritos, sendo tão numerosas quão variadas, tornariam o espiritismo uma demonstração científica da imortalidade. Então, ele
percebeu, pelas suas pesquisas científicas, as suas correspondências com outros cientistas, o seu conhecimento com eles, que ali desvendaria a questão da reencarnação. E também uma coisa que eu achei interessante, que fala que na biografia, que em 1883 ele fundou o jornal O Espiritismo, com a ajuda de uma inglesa, Elizabeth Desperance. Neste livro, Gabriel Delany, Vida e Obra, ele narra como ele conheceu a senhora Desperance e como ela pôs à sua disposição o dinheiro. Diz assim que ele recebeu uma carta de uma pessoa e está lá Desperance, mas ele não sabia quem era, ela não tinha ainda uma projeção. Ele diz assim, ele teve a impressão de que era, diz assim, mais uma infeliz que diz conhecer o Espiritismo. Ah, meu Deus! Ela querendo conhecê-lo e pedindo que ele fosse encontrá-la. Ele relutou muito. Aí, finalmente, ele foi para Versalhes, no endereço que ela havia indicado. E, olha só, ele chegou no subúrbio, nos fundos de um velho pátio sujo e numa casa antiga. Nada atraente, nada mostrando que ali estaria alguém que poderia ajudá-lo a fundar uma revista, a divulgar o Espiritismo. Foi isso, ele pensou, estou perdido e não acontecerá nada de bom nessa minha visita. Aí foi subindo as escadas carcomidas, que terminavam-se num pequeno patamar, tudo ali desconjuntado, tudo feio, a pintura feia. E ele pensou, bateu a porta. Ninguém atendeu. Bateu novamente. Aí a pessoa perguntou, o que você deseja? Ele perguntou, é a senhora D? Aí ele mostrou a carta, ela abriu, não, entra. E ela disse assim, com um terrível acento em inglês, a mulher, sem se importar com o objeto, com o exame de que era objeto, porque ele olhou aquela mulher mal vestida, naquele ambiente horroroso, ele falou, não tem condição. Disse, falava repetidamente a Gabriel Delany, cada vez mais espantado, que ela desejava fundar um pequeno jornal para divulgar o Espiritismo. E ele respondeu, mas, senhora, precisa de dinheiro, muito dinheiro. Ele não estava vendo ali uma possibilidade. Ela foi lá nos seus guardados e tirou uma quantia, aqui diz assim, 5 notas de 1.000 francos, e entregou para ele e diz assim, você acha que isso é o bastante para começar? Aí ele ficou sem jeito, não entendeu aquilo. Não, está certo. Ele disse, aí agradeceu, disse, não me agradeça. Logo que estiver preparado o primeiro número, trate de imprimi-lo e volte a me ver. Prosseguiremos juntos na propaganda em favor do Espiritismo. Então, nós vemos Elizabeth Desperance, uma grande médium que, nesse momento, ainda não tinha essa projeção, mas convicta da realidade, da sobrevivência do espírito e empregando as suas economias na divulgação da obra. Então, nós vemos como a espiritualidade trabalha por caminhos que desconhecemos e, às vezes, nem valorizamos. João. Muito bem. Então, lembrando também esse aspecto, nós encontramos na biografia de Gabriel Delany as informações muito peculiares e profundas. Abordando exatamente esse aspecto, vemos que, pela solidez apresentada, pelo rigor da sua lógica, pelo valor da sua argumentação, pela escolha de suas provas, pela superioridade da sua tese e pela imparcialidade com que apresenta os fatos, essa obra, a primeira da coleção delaniana, abordando todas as angulações elaboradas pela codificação,
Delane sempre respondia com humildade sobre sua própria obra: não tenho dilatado. Tudo que há é de Kardec. Apenas tenho feito constatações. Mostrei-as em meus livros e demonstro-as na prática diária. Nada acrescento. Excesso de modéstia dele. Sua obra complementa e solidifica os ensinamentos de Kardec, abordando temas correlatos e aprofundando outros, onde o grande codificador não dispusera de tempo para considerações maiores. Delane foi o pesquisador que, de maneira incansável, soube aproximar a ciência da religião, certo que ambas teriam que caminhar unidas para uma compreensão lógica do universo e dos seus habitantes, os espíritos. O insigne pesquisador dedicou toda a sua vida à propagação do espiritismo, pelo qual se sacrificou inutilmente aos olhos daqueles que só veem o imediatismo, a verdadeira razão de viver humano. E por isso não podem compreender que, por força desse desprezo pelas vaidades e ambições terrenas, ele se cobriu de glórias espirituais pelo trabalho bem conduzido, sem vacilações e fielmente executado até o seu derradeiro instante de vida corpórea. Considerado, então, um grande discípulo de Allan Kardec, Gabriel Delane. Após a morte de Allan Kardec, o espiritismo que ele havia codificado só teve como defensores sérios, raros discípulos, cujos tímidos esforços foram embaraçados em muitas circunstâncias por uma ciência oficial apegada às velhas fórmulas. No meio desse caos, surgiram dois homens que, sem estardalhaço ou vã publicidade, empreenderam dar ao espiritismo a base moral indispensável para a sua difusão: Leon Denis e Gabriel Delane. Então nós destacamos, por experiência, dentro do estudo sistematizado, desdobrando o estudo do Livro dos Espíritos, nos nossos grupos de ESD, a obra que nós nos apoiamos muito é a Evolução Anímica. Essa obra nós temos assim, sentimos na singeleza de apresentar temas tão profundos e complexos, onde ele coloca para nossa reflexão exemplos que não deixam margem à dúvida daquilo que ele deseja transmitir. A didática dele faz com que, além de desmembrar especificamente cada capítulo, cada estudo, depois ele, com a pedagogia característica dele também como cientista, educador, faz uma síntese. Então, cada capítulo tem uma síntese. Isso facilita demais a compreensão e a pesquisa que alguém queira fazer. Quando ele aborda, por exemplo, aquela reflexão da inteligência, que o ser evolui através das espécies, então nós dissemos assim, olha, o homem é o ser inteligente da criação. Aí ele dá um exemplo, para ficar bem claro essas colocações que ele faz no livro, sobre um sitiante que observava que seus gansos estavam desaparecendo da sua granja. E ele ficou muito intrigado, porque ele disse, não é nenhum animal que está batendo, porque o animal iria devorar o ganso e ficariam as penas, mas sempre o gramado estava limpo. Ele ficou de tocaia para ver como é que o animal, o ser humano, ia aparecer ali. E, a determinada altura, viu uma raposa invadindo a sua propriedade. E vendo o tamanho da raposa, o tamanho do ganso, assim, ele não vai sair daqui com essa raposa, vamos ver o que vai acontecer. E aí ele perdeu mais um ganso. A raposa bateu e chegou próxima ao muro. Tentou pular o muro com o ganso, bateu no muro e não conseguiu. Ele continuou olhando. Aí a raposa sentou no gramado, ficou olhando o muro. No muro tinha uma rachadura. Aí ela arrastou o ganso pela cabeça, enroscou a cabeça na rachadura, pulou para cima do muro, abocanhou a cabeça do ganso e jogou para o outro lado do muro, para o lado externo. Falou assim, ela merece levar o ganso porque deve estar tratando da sua ninhada. E ele então finaliza isso perguntando, até o momento da primeira tentativa de pular, é um instinto de sobrevivência. Mas ela se vive diante de um problema. Como tirar o ganso dali? E agora, resolveu o problema? Resolveu. Então isso não é instinto. Raciocinou e resolveu o problema.
Então, ele vai mostrando, nessa faixa chamada do animal, vários aspectos de beleza, de estética, de vaidade, na própria espécie. Outro exemplo, né, Terezinha, muito marcante, é que diz assim, um cavalo puro sangue, acostumado a ganhar em primeiro lugar nas corridas. Mas teve lá um dia na corrida que ele não estava lá muito bem. Então, estava no páreo. Aí, de repente, outro cavalo começa a ultrapassá-lo. E ele não tem condições mais de avançar. E, pelo menos, para o cavalo, ganhar ou não ganhar, chegar em primeiro lugar, não faz sentido. Isso faz para nós, ou para o jockey que está ali em cima, né, comandando o animal, no páreo. Mas então, quando o segundo cavalo vai ultrapassando, e a cauda fica à altura da boca, ele abocanha a cauda, o animal se desequilibra e ele chega em primeiro lugar. Aí pergunta, o que dizer isso? Qual é o sentimento que envolveu esse cavalo de querer chegar em primeiro lugar? Então, são fatos assim que ele relata para a gente perceber a evolução do princípio inteligente. Outro fato marcante de que o animal conserva o instinto, e o instinto não é formado numa única existência do animal. O princípio inteligente evoluindo, cita exatamente também numa baia de animais de puro sangue, que nasceram na baia, cresceram na baia, não tiveram contato com outro animal, só das suas espécies. Aí fizeram um teste, uma experiência. Pegaram uma pantera e trouxeram próximo da baia de um dos animais puro sangue. E quando o animal sentiu aquele cheiro, entrou desespero. Como é que esse animal, que não teve contato com uma fera dessa, poderia sentir que naquele cheiro era uma ameaça? Então ele não tinha, dessa existência dele, não tinha nenhuma informação. Então aí está que esse princípio inteligente já traz a formação do seu instinto, conservando experiências pregressas. Então é assim que Delane vai realmente desdobrando os ensinamentos do Livro dos Espíritos de uma forma lógica, racional e profunda. Então não tem como dispensar o livro Evolução Anímica para o estudo do Livro dos Espíritos. Concorda, Terezinha? Totalmente. Esses casos realmente são impressionantes. Terezinha também é facilitadora do estudo do ERG, da terceira e quarta parte do Livro dos Espíritos. Alonso, está com a palavra aí. Vamos lá ver nosso Gabriel Delane. Gabriel Delane é um vulto, né, da nossa doutrina, né? François-Marie Gabriel Delane. E é abençoado, um privilegiado de ter nascido num lar espírita, né? Tanto pai quanto mãe espíritas. E acabou sendo um autodidata, apesar de ser engenheiro, mas também um autodidata, porque ele buscou muita pesquisa, né? Sobretudo no campo científico do espiritismo, né? E outros assuntos correlatos, além de ter compartilhado em vida com outros vultos, né, que o ajudaram muito, o próprio Allan Kardec, Charles Richer, enfim, isso facilitou bastante a sua pesquisa. E a gente tem a impressão de que a vida dele foi uma vida fácil, por ter nascido na área espírita, mas não foi, não. Foi uma criança até com muito sofrimento, né? Logo cedo teve um probleminha na visão, perdeu uma vista, né? Ficou cego das vistas, das visões. Depois teve uma paralisia de membros inferiores. Penou bastante. As coisas não caíram para ele assim tão fáceis como parece, não. Mas ele não se entregou, nunca desanimou, e se interessou muito nesse campo da pesquisa espírita. O lado científico da doutrina espírita deve muito a ele, a Gabriel Delane. Essas comprovações todas de materializações, esses fenômenos de telecinesia, não é? de desdobramento, tudo isso ele pesquisou e comprovou a veracidade desses fenômenos, né? Então, tudo que ele se propôs a realizar nesse campo científico foram todos os fenômenos comprovados, não ficaram no ar. Então, esse contributo dele é extraordinário, além das obras que ele deixou, publicadas, que são muito valiosas, como obras complementares do estudo da nossa doutrina. Então, a nossa doutrina também deve muito a ele, a Gabriel Delane, esse espírita dedicado, né? Pois é, né, Alexandre? Então, nós vemos que ele faz o desdobramento da proposta que a doutrina espírita possui um tríplice aspecto, né? Ciência, filosofia e religião. Então ele se dedica exatamente a trazer esse desdobramento no aspecto científico. Aí, recordando as obras que ele lançou,
nós vamos ver que está exatamente as pesquisas sobre a mediunidade. A alma é imortal. O espiritismo perante a ciência, o fenômeno espírita, a evolução anímica, as aparições materializadas de vivos e mortos, documentos para o estudo da reencarnação e, finalmente, a reencarnação. Então, essa é a coleção de obras de Gabriel Delany, que vem enriquecer exatamente o aspecto científico da doutrina espírita. E nós podemos, então, dizer que ele foi um fiel seguidor de Allan Kardec, um grande discípulo de Allan Kardec, como é constatado pela dedicação dele, né? E Terezinha lembrou que ele foi realmente contemporâneo de Allan Kardec. Ele nasceu, né, Terezinha, no mês do lançamento do Livro dos Espíritos, em 1800. Antes, né? Não é? Então, veja bem, mais um espírito que reencarnou para dar com o desdobramento, né, de um dos ângulos fundamentais da doutrina espírita. Alexandre, quer dizer mais alguma coisa do Gabriel Delany? Recordar que ele usa a expressão que, tomando conhecimento de todas essas pesquisas científicas, todas as comprovações científicas acerca da imortalidade da alma, isso mudaria o destino da humanidade. E nós podemos comprovar que isso é fato. Como eu disse antes, uma vez tomando conhecimento, não dá mais para dizer que está ignorante acerca do destino da vida. Era aquilo. Hoje nós podemos compreender um pouco melhor o que Jesus quis nos dizer há mais de 2000 anos. E o que é que Jesus dizia? Por hora... Mais de 2000 anos, o que é que ele dizia? Mais de 2000 anos. Vocês poderão saber de coisas que por hora tenho dito e que não compreendem. E hoje nós temos conhecimento da doutrina dos Espíritos, que revela, né, desvenda o véu da ignorância. Mais tarde, né? Mais tarde poderás... Se me amardes e guardares meus ensinos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que repetirá tudo o que vos tenho dito, e muito mais que por hora não podeis suportar, e ficará convosco por todos os tempos. E o Consolador disso tudo é que nós o amamos, né? Porque Ele enviou o Consolador. Agora, e qual é a nossa tarefa, então, nessa história toda? Continuarmos com a divulgação desses conhecimentos, continuarmos buscando sermos os mais fiéis possíveis ao Mestre e aos seus ensinamentos. Terezinha, como é que você termina o nosso raciocínio e reflexão baseado na 919A? Do conhece-te a ti mesmo, né? Essa é uma questão eterna e na sua importância que nós vemos a fidelidade de Delany, a sua convicção. Então é necessário que nos conheçamos, que saibamos exatamente aquilo que é importante, aquilo que valorizamos, para, como ele, defendermos arduamente as nossas posições. Muito bem, isso faz nos lembrar, na pesquisa de Delany também, uma informação fundamental na questão 540 do Livro dos Espíritos. Tudo se encadeia no universo, desde o átomo mais simples ao arcanjo que começou como átomo. Então, isto é uma longa jornada. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, nos diz: nós levamos bilhões de anos para desenvolver o pensamento contínuo. E aí Allan Kardec pergunta aos espíritos: em que momento surge o livre-arbítrio? A pergunta 122 do Livro dos Espíritos, 122 ou 112 do Livro dos Espíritos. E aí eles respondem: no momento em que o ser adquire a consciência da sua própria existência. Aí vamos no Evangelho. Evangelho, na lei de amor. Lázaro, na sua mensagem, diz: o homem, em sua origem, tem somente instinto, mas avançado e corrompido, sensações, e aperfeiçoado, sentimentos. Então, vendo que é a lei do progresso funcionando, né, Alonso? Sem dúvida, tudo encadeado, tudo funciona de acordo. Muito bem. Terezinha, deseja dizer mais alguma coisa? E Lázaro ainda completa, né, que o primor do sentimento é o amor. Sem dúvida. Que Jesus veio pregar e que nós estamos aqui
tentando cada dia mais aperfeiçoar. E alguém já disse, né, que o princípio inteligente dorme no mineral, sonha no vegetal, se agita no animal e desperta no homem. Então, realmente, é o princípio inteligente através do processo evolutivo. E Delane traz sua enorme contribuição para que nós possamos entender, compreender essa mecânica do universo baseado pela lei do progresso. Todos criados simples e ignorantes para atingir a perfeição. Muito bem. Então, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa. Terezinha, suas despedidas. Queridos companheiros, as nossas saudações carinhosas para todos, com voto de muita paz. Alexandre, suas despedidas. Gratidão a todos pela companhia fraterna, saúde e paz. Alonso, suas despedidas. A gratidão de sempre aos ouvintes, com a sua participação no nosso programa, sempre nos prestigiando. Paz e luz. Que possamos estar novamente juntinhos na próxima terça-feira, de 14 às 14h55, nas reprises deste programa, de quarta para quinta, a 1h da madrugada, e aos sábados, às 16 horas. Obrigado pela sua audiência e que a sua luz interior brilhe em toda parte. Meditação. Difunde a esperança em melhores dias. Nunca houve tanta necessidade da verde palma quanto nestes momentos. A esperança dá forças aos ideais e coragem às criaturas que se renovam, mesmo quando tudo parece a ponto de perder-se. É ela que sustenta o herói e mantém o santo nos propósitos superiores que abraçam. Preservando-a em ti, nunca desfalecerás, nem te sentirás abandonado, quando as circunstâncias te convidarem ao testemunho e à solidão. Mensagens de número 32, Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz, por Divaldo Pereira Franco. Acabamos de apresentar, pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.